E aí, pessoal, agenda aqui para mais um vídeo hoje de SpaceX, tá certo? Hoje eu já deixei a circunferência feita aí, com as retas, para não ter o trabalho de fazer durante o vídeo, para não errar também. E olha que a circunferência já está praticamente feita no programa. Vamos ler a questão aqui. Questão 5 da SpaceX. As equações das retas paralelas à reta. Aí temos a reta R, que é igual a 3x mais 4, que a equação dessa reta é 3x mais 4y menos 1 igual a zero, que cortam a circunferência, aí lambda igual a x ao quadrado. Para quem não sabe, esse símbolozinho é de lambda, certo? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 2y menos 20 igual a zero. Determinam cordas de comprimento igual a 8. São, respectivamente, aí eu quero saber o seguinte, eu venho aqui para minha circunferência, e aqui eu vou traçar uma seta aqui. Eu tenho essa reta, que é a minha reta R, aqui, ó. E eu tenho essa reta na qual a setinha está apontando, ó. Que é uma reta que ela vai cortar a circunferência, onde essa minha parte preta dessa reta vermelha, que é a minha reta S, é igual a 8, tá certo? É igual a 8. Que essa daí é a minha corda, tá certo? E eu tenho que essa é a minha equação da circunferência, que eu estou apontando a seta verde aqui também para a minha questão. A primeira coisa que eu vou ter que descobrir é o quê? Qual é o valor do centro, tá certo? Vou descobrir primeiro qual é o valor do centro. E vou descobrir para mim também qual é o meu raio. Então, a gente vem aqui e eu vou descobrir agora através de lambda, que é igual a... Lambda é difícil de fazer símbolozinho bem feito, é doido. X ao quadrado. Aí eu vou botar x de um lado e y do outro. Então, x ao quadrado, aqui, de um lado assim, menos 4x. Cadê? Mais y ao quadrado. Opa, esse ao quadrado foi feio. Menos 2y. Opa. Menos 20 igual a zero. Tá certo? O que é que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou mudar essa cor, porque esse verde aqui já enjoou. Então, eu vou sumir com esse lambda aqui. Vou continuar do x. O que é que acontece? Eu sei que a minha equação da circunferência é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao meu raio ao quadrado. Quando eu resolvo isso aqui, eu tenho x ao quadrado menos 2 vezes ax mais a ao quadrado, que é basicamente o quadrado da diferença, que é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E a mesma coisa em y. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo igual a r ao quadrado, que é o raio ao quadrado. Pronto. O que é que eu tenho aqui? Eu percebo que aqui eu tenho x ao quadrado, x ao quadrado. Eu tenho menos 4x e eu tenho menos 2ax. A primeira coisa que eu quero descobrir é o valor de a. Por quê? Porque a e b são as coordenadas do centro da circunferência, tá certo? Do centro aqui da circunferência. Aí você me pergunta por que eu quero descobrir o centro da circunferência? Porque com o centro da circunferência eu vou usar uma parada muito louca lá na frente, um negócio muito massa para vocês, tá certo? Mas vocês só vão descobrir lá na frente se continuarem assistindo o vídeo. Aqui eu tenho menos 2ax é igual a menos 4x. A é igual a menos 4x. Eu passo menos 2 e o x dividindo, meu A é igual a 2. Primeira coisa dessa parte aqui, eu vou descobrir qual é o meu centro, tá certo? A coordenada do meu centro. Vou montar um triângulo aqui dentro dessa circunferência aqui, para vocês poderem entender melhor. E depois disso, o que é que eu vou fazer? Vou apagar tudo e vou continuar o cálculo, porque ele vai precisar de duas partes. Para quem não é acostumado, quando eu encho aqui, eu dou pausa, apago tudo e continuo o cálculo, que é isso que eu vou fazer. E agora eu vou descobrir o meu B. Meu B aqui, eu sei que é menos 2yb. Então, menos 2yb tem que ser igual ao quê? Menos 2y aqui da minha equação. Menos 2y. Então, B é igual a menos 2y dividido por menos 2y. Meu B é igual a 1. Então, vou reescrever aqui a circunferência, vou reescrever de azul, só que eu vou reescrever com esses pontos. De maneira que eu tenho o meu x ao quadrado, não é isso? X ao quadrado
menos 4x. Aí o quadrado do segundo. Se o meu segundo aqui é A, não é isso? Meu A é quanto? É 2. Então, mais 2 ao quadrado, 4. Tá certo? Porque eu vou ter aqui, ó, A ao quadrado. Meu A é 4. Mais y ao quadrado menos 2y mais b ao quadrado, que é igual a 1, igual a 20, tá certo? Passei o 20 para o outro lado. Lembrando que se eu botei mais 1 e eu botei mais 4 desse lado da igualdade, eu também tenho que colocar a mesma coisa desse lado da igualdade. Então, 20 mais 4 mais 1. E eu lembro que o quê? Que isso daqui, ó, esse 20 mais 4 mais 1 tem que ser igual a r ao quadrado. 20 mais 4 mais 1 é 25. Então, r ao quadrado é igual a 25. Com isso, meu raio é 5. Tá certo? Porque esse expoente vem como raiz. Raiz de 25, 5. Na álgebra, a gente sabe que a raiz de 25 é mais ou menos 5. Porém, eu estou lidando com distância, estou lidando com raio. Então, o meu raio tem que ser positivo. Ninguém mede menos 5 centímetros ou menos 5 metros. Não existe isso. Então, 5. O que é que eu vou fazer aqui? Vou apagar essa setinha aqui do meio aqui, opa, da circunferência. Tá certo? Agora, eu tenho o meu raio. Eu tenho o meu raio aqui. Eu tenho o meu centro de coordenada 2 e 1. Não é isso? Já quis aqui, ó. 2 e 1. E eu tenho que, do centro da circunferência, vou até usar a retinha aqui. Eu tenho que, do centro da circunferência até a circunferência, eu tenho o quê? Eu tenho o meu raio. E o meu raio é quanto? É 5. Não é isso? O que acontece? Se eu traçar uma perpendicular do centro até a minha corda, eu formo o quê? Eu formo um triângulo retângulo, pessoal. Triângulo retângulo. E quando eu traço uma perpendicular aqui, eu divido isso no meio. Então, esse pedaço aqui, ó, esse pedaço aqui, quando eu dividir no meio, é 4, tá certo? O meu raio é 5, então eu vou usar a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. A ao quadrado é 5 ao quadrado, que é 25, igual a b ao quadrado, que é 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, mais c ao quadrado. C ao quadrado é 25 menos 16. C ao quadrado é igual a 9. Então, C é igual a 3. Porque é C ao quadrado, 3 ao quadrado é igual a 9. Fácil isso aqui, simples. Simples, bem bonitinho para vocês. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou apagar tudo isso daqui, vou deixar só meu triângulo, as minhas retas e vou explicar o porquê esse 3, o porquê esse 5 e o porquê esse 4. Tá certo? Vou explicar o porquê eu fiz isso. Então, vou dar pausa e volto em um segundo. Voltando, eu disse que era em um segundo. Eu descobri aqui, tá certo? Que a distância do meu centro até a minha reta S, é o quê? 3, no caso, não disse em centímetro ou metro o que é, né? Só 3, a distância é 3. O que ocorre? Relembrando aqui, agora eu vou explicar aqui a reta. A minha questão diz que eu tenho retas paralelas, tá certo? Que eu tenho retas paralelas. Eu tenho uma reta R, eu tenho uma reta S e eu vou ter outra reta aqui embaixo, certo? Que eu não fiz. E não tinha necessidade de fazer, porque quando eu descobri de uma reta, eu já vou descobrir para as duas, certo? Eu quero saber o seguinte, qual dessas equações são as equações da minha reta, tá certo? O que acontece? Essa é a minha reta R, ela é 3x mais 4y menos 1. O que acontece? O meu termo independente aqui é o menos 1. E o que varia uma reta para ser paralela da outra? O 3x e o 4y tem que permanecer os mesmos. O que tem que variar, a única coisa que pode variar é o valor de c. Se o valor de c for igual, se o meu mais c aqui, ó, da reta S for menos 1, essa reta é coincidente.
Então as retas são iguais, certo? Congruentes, uma em cima da outra. Porém, não é o caso. O caso é que elas são paralelas, então o valor de C vai mudar, certo? Só que nesse caso eu tenho que ter uma condição, que essas minhas duas retas paralelas, elas têm que ser, obviamente, paralelas à minha reta R e elas têm que ter uma corda de comprimento igual a 8, tá certo? Então a primeira coisa que eu tinha que fazer era descobrir qual era a distância do meu centro até essa minha reta S. Quando eu descubro, opa, a janela está aqui, ó, agora que eu percebi. Quando eu descubro essa distância, o que que acontece? Eu tenho uma formulazinha bem interessante, que é a distância do ponto para a reta, que é igual a módulo de AX0 mais BY0 mais C, dividido pelo módulo, ou dividido pela raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Aí você me pergunta, o que é isso? Que reta é essa? Que A é esse? Que B é esse? Que C é esse? É a minha reta S, ó. Por quê? Porque eu quero saber a distância do meu centro para a reta S, tá certo? Porque a mesma distância que vai ser do centro para essa reta, também vai ser do centro para, deixa eu trazer aqui, para a outra reta que eu vou ter aqui embaixo, ó. Eu traçando outra reta paralela aqui, ó, certo? É porque não, deixa eu botar mais para cima. Se eu traçar outra reta aqui, ó, para o centro, outra reta paralela aqui, e por algum motivo eu traçar a distância do centro até a outra reta que também tem corda 8, tá certo? A distância vai ser a mesma, tá certo? A distância vai ser a mesma, então a fórmula vai ser a mesma. Então, mesmo que eu teria que fazer o mesmo cálculo duas vezes. Então, eu só preciso fazer uma, entendeu? Por isso que essa distância desse ponto e reta, eu só preciso usar uma fórmula. Porque se eu for aplicar aqui, vai ser uma reta T igual a 3x mais 4y mais d. Porque eu não sei qual é o valor de d. O valor de c aqui vai assumir dois valores, tá certo? Que eu vou poder usar tanto em c ou no d, entendeu? Que vão ser os valores que vão variar para essas duas cordas, tá certo? Conseguem compreender isso aí? Pronto, isso é simples, tá certo? Até aqui isso é simples. A questão é a seguinte, que eu vou substituir isso daqui aqui. Então, o meu A é 3, o meu B é 4 e o meu C é o que eu quero descobrir, tá certo? E essa minha distância de P para R é o quê? É 3, ó. Chance do centro para a reta é 3, que foi o que eu descobri, que é o que eu queria descobrir. Eu descobri na outra parte aqui, ó. C igual a 3, tá certo? Mas o C, no caso, não é esse Czinho aqui. O C, no caso, de Pitágoras aqui, do triângulo que eu formei, tá certo? Só isso. Então, eu tenho que essa minha distância. Vou botar até um vermelhozinho aqui, meu vinho. 3 igual a divisão de a minha raiz de A, que é 5, 25 mais B ao quadrado é 4, 4 ao quadrado 16, tá certo? Não é isso? Ah, não, perdão. A é 3. Estava olhando errado. A ao quadrado 9 mais B ao quadrado 4 vai dar 16, que é 4 ao quadrado. E aqui eu tenho um módulo de, cadê o meu A, que vai ser 3 vezes, meu valor de X é a coordenada do centro. A coordenada do centro é 2 e 1. Então, meu X é 2. Então, é 3 vezes 2 mais 4 vezes o meu Y, no caso aqui, que é 1. YX, as coordenadas aqui, mais C, tá certo? Então, eu vou ter 3 igual a 3 vezes 2, 6, 4 vezes 1, 4, 6 mais 4, 10, mais C. 9 mais 16, 25. Então, vou ter raiz de 25. Raiz de 25 é mais ou menos 5, se a gente for olhar na álgebra. Porém, aqui é geometria, distância. Então, eu vou ter que usar o quê? Apenas o 5 positivo. Então, aqui eu vou usar meio pelos extremos. Esse 3 também está sobre 1. Então, eu vou ter 3 vezes 5, 15. Igual a
módulo de 10 mais C. E aqui eu vou ter uma equação modular, tá certo? Tendo a equação modular, eu vou dividir em duas partes essa equação. Uma vai ser que quando, considerando que módulo de 10 mais C é igual a 15, então eu vou considerar o 15 como negativo, menos 15, vou considerar o 15 como positivo. Então, considerando primeiro como positivo, eu tenho 15 igual a 10 mais C, então eu tenho que C é igual a 15 menos 10, C é igual a 5. Então, eu tenho um valor para C igual a 5. E eu tenho outro considerando negativo. Então, eu tenho 10 mais C é igual a menos 15. C é igual a menos 15, perdão, vou definir menos 11. Menos 15 menos 10. C é igual a menos 25. Eu tenho C com menos 15 e C com menos 25. Então, analisando aqui as respostas, eu tenho C como 5 positivo e eu tenho C como menos 25. Então, a alternativa aqui, a alternativa é, mais uma vez, só observando aqui, ó, que o C é o que varia, 5 positivo e menos 25. Assim como aqui. E essa é a nossa resposta.